Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeformação.com/assinatura. Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, nesse TI Responde, vamos demonstrar como utilizar a classe FWPrinterXLSX, que serve para gerar uma fonte para a gente que exporta um Excel com algumas opções mais aprimoradas do que a FWMS Excel, onde nós podemos, por exemplo, adicionar imagens, mudar tamanho de texto, cor de fundo de linha, cor do próprio texto, aplicar filtros, entre inúmeros outros recursos. Então, pessoal, apenas uma observação: no Alton CodeMaker tem um gerador, no caso, se for uma lista, né? Então tem essa opção aqui, ó, integração FWMS Excel ou FWPrinterXLSX, e ao abrir ela, você preenche as informações normalmente. Nessa parte de definições do Excel, você escolhe se vai gerar em FWMS Excel ou FWPrinterXLS, e aí você continua, coloca parâmetros, a Carry SQL aqui tudo certinho, e quando você dá no gerar, ele já gera para você aqui, ó, já utilizando a FWPrinterXLSX. Então, para quem for fazer uma lista simples, no alto aqui já é possível fazer, você fazer o molde desse cara. No nosso caso aqui, nós vamos demonstrar só que um pouquinho diferente, porque além da lista nós vamos mostrar uma imagem e um texto diferente. Então aqui nós temos os parâmetros, pedido de até, produto de até, vamos dar um OK. E aqui então para a gente ele gerou o Excel, e notem que aqui ele trouxe então o logo do terminal de formação, aqui algumas informações, e aqui a listagem conforme o filtro que nós colocamos. E percebam que ele tem aqui alguns filtros. Então, por exemplo, eu quero filtrar apenas o que for banana. Então vou dar um OK. Aqui então ele filtrou apenas o texto banana. Então vamos ver como que nós fizemos isso via código-fonte. Então, pessoal, o primeiro passo aqui foi nós montarmos nosso Parambox, e se o usuário confirmar, nós vamos acionar essa FGerExcel. Dentro dessa FGerExcel, o que acontece? O FWPrinterXLS, ele trabalha diretamente com o printer.exe, então ele gera um arquivo temporário, um .rel, para depois transformar esse cara em .xlsx. Então, por isso que no nome do arquivo nós colocamos como .rel. Feito isso, então, nós vamos pegar a fonte que nós vamos utilizar, vai ser a Arial. Então nós damos aqui o FWPrinter fonte como Arial. E aí nós buscamos então o alinhamento através dessa classe aqui de alinhamento da célula. Fazemos nossa carry, executamos ela, e se houver dados, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que buscar a estrutura de campos dessa carry. Então nós buscamos aqui, demos um dbstruct na nossa carry buscando a estrutura de resultado desses campos. Feito isso, nós vamos ter um array chamado acolunas. Nesse array, o que nós vamos colocar? O título da coluna encontrada no dicionário. Então, por exemplo, o campo C6num, ele vai lá na minha X3 título, vem aqui e busca número do pedido. Beleza. O segundo aqui é qual que é a largura do campo em pixels. Então, no caso, para ter uma proporção ideal, legal, interessante, seria 1,5. Então vamos supor que o cadastro de produto tem 15 caracteres. Quem então fez aqui? 15 pixels, então fez 15 caracteres vezes 1,5. Aí ele vem e monta esse tamanho aqui pra gente. Assim como, por exemplo, o número do pedido são 6 caracteres, então 6 vezes 1,5. Aí ele vem e monta essa largura aqui. O item são 2 caracteres, então 2 vezes 1,5. E ele vai e monta essa largura aqui pra gente. O alinhamento nós pegamos conforme o tipo do campo. Então, se for data, ele vai usar o alinhamento centralizado. Se for numérico, ele vai utilizar o alinhamento à direita. E se não, ele vai utilizar o alinhamento à esquerda, que é 0. Então, para textos vai ser à esquerda, para data vai ser centralizado e para números vai ser à direita. Feito isso, então, nós pegamos os que forem numéricos, nós vamos aplicar uma máscara por padrão. Então, nós buscamos do X3 Picture, e se não tiver, por padrão vai ser essa máscara aqui. Então, para os numéricos ele vai aplicar uma máscara. Feito isso, então, nós temos então o nosso array de campos, que é o dbstruct, e o nosso array
com as informações das colunas. Aí sim nós vamos utilizar FWPrinter XLSX e vamos mandar gerar aquele arquivo .rel. Feito isso, vamos adicionar a aba vendas. Então aqui embaixo, a planilha nós vamos adicionar como vendas. Nós vamos pegar um logo na nossa Proteus Data. Então na pasta Ximagens logo PNG. Vamos dar um file reader nesse logo e vamos pegar o conteúdo dele com a full read. E aí nós vamos colocar que na coluna 1, linha 1, nós vamos chamar de logo. E nós vamos mandar o conteúdo desse arquivo aqui, que nós lemos diretamente. Então nós pegamos a imagem, lemos o conteúdo dela com a FW File Reader e vamos colocar que vai ser na largura e altura de 64 pixels. Então ele veio aqui, foi na Proteus Data, leu o arquivo, 64 pixels de largura e altura e jogou aqui. Feito isso, nós vamos dar esse set font para definir esse tipo de texto aqui em negrito com tamanho maior. E vamos imprimir aqui 4 linhas. Então, na linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, na coluna 3, eu vou colocar fonte tal, data tal, hora tal e usuário. Ele vem aqui e vai colocar para a gente essas informações. Aí nós vamos pular mais uma linha, vamos alterar a fonte diminuindo ela para o tamanho 10. E vamos aqui definir o formato das nossas células, para que elas venham a ter esse comportamento aqui, ó. Então, esse texto com um verde claro e tal. Aí, feito isso, nós vamos definir a largura das colunas. Então, nós vamos percorrer lá a nossa rede de colunas, definir então a largura deles, definir o texto. Vamos aplicar o filtro nessa linha do Excel. Então, nessa linha aqui, ela vai ter a opção de filtrar, que é esse carinha aqui. E aí agora sim nós vamos percorrer os dados da minha query. Então, se ela for uma linha ímpar, ela vai ter a cor de fundo nesse tom aqui. Se não, ela vai ser cor de fundo branca. Então, tem esse tom branco e assim por diante. Feito isso, nós vamos incrementar então a linha e nós vamos percorrer os campos da minha struct. Vamos buscar lá o alinhamento. E aí nós vamos pegar, dar um set cells format, passando a cor de fundo, qual que é o alinhamento, e jogando o texto conforme minha coluna atual. Então aqui o que eu vou fazer? Percorrer os dados. A cada linha dos dados eu vou percorrer todas as colunas. Ah, eu estou nessa coluna aqui, ela é alinhamento à esquerda. Puf, imprimo o texto aqui. Ah, estou nessa aqui, aí vai também, alinhamento à esquerda. Ah, cheguei nessa aqui, opa, essa aqui é centralizado. Então eu reseto o formato dela, defino novamente e aí imprimo essa coluna aqui. Quando acabou as colunas, aí vai para a próxima linha e assim por diante. Finalizou tudo, aí nós vamos acionar o método toXLSX, vamos desativar a classe FWPrinterXLS e aí, lembra que eu falei para vocês que nós trabalhamos com o arquivo .rel? O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar essa função aqui para mudar a extensão do arquivo. E aí do .rel vai virar .xlsx. Então ele vai trocar o nome desse arquivo, apenas nessa variável seu arquivo. E se o arquivo existir, nós vamos abrir o Excel para o usuário visualizar, que foi esse resultado aqui. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.